gente era os evangélicos, estágios de fazer parte da obra do Senhor. E a gente veio morar aqui na região de Cambuí. Passamos muita dificuldade, muita luta, mas o meu testemunho não é da luta, é da bênção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lá, meus irmãos, a gente passou tanta dificuldade que a gente não tinha condição para a gente vir para a cidade. E muitas das vezes eu pedi ao Senhor para me preparar, para que a gente pudesse vir congregar. E por coincidência, uma certa vez eu passei na porta do Deus e Amor. Eu não sabia onde era a igreja. E sempre eu falava com meu esposo que eu tinha o desejo de congregar no Deus e Amor. Aleluia. E por minha surpresa eu passei aqui na porta. E foi uma alegria do Senhor muito grande. E todas as vezes que a gente vinha na cidade fazer nossas compras, eu tinha que passar no postinho e passar na porta da igreja. E nisso, toda vez eu olhava para dentro da igreja e falava no meu coração para o Senhor que um dia eu ia entrar na beira dessa igreja e sentar nessa cadeira para ouvir a palavra do Senhor. E lá naquela roça, onde a gente não tinha oportunidade de vir ouvir a palavra, eu falava para o Senhor que eu ia estar aqui. E Deus, pela minha surpresa, Ele não só concedeu o milagre, a bênção, a condução da gente vir congregar e sentar nessa cadeira, como estou hoje pela primeira vez pregando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero dizer que o testemunho maior que você tem na sua vida é a presença do Senhor. E não desista, irmão, daquilo que você tem clamado, tem pedido, tem orado. Porque por mais difícil que possa ser, Deus concede. E Deus é exatamente eu pedi somente para me sentar nessa cadeira onde os irmãos estão sentados. E Ele me surpreendeu ainda mais. Ele me deu a oportunidade de estar aqui hoje pregando a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para ficar de pé, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 2, perdão. Todos encontraram? Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 2. Amém, irmãos? O título diz assim: Servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho e bebida forte, nem coma coisa imunda. Pois, eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei o nome, de onde era, e ele me disse o seu nome. Porém disse-lhe: Eis que tu conceberás um filho. Agora, pois, não beba vinho nem bebida forte, e nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, estamos aqui, Senhor, através da Tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, para pedir ao Senhor que fala conosco, que me usa Jesus Cristo como instrumento do Senhor, que abra nossos ouvidos, nosso entendimento, que o Senhor trabalhe, Jesus, nosso coração, que nós saímos aqui saciados da Tua presença, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, se os irmãos quiserem permanecer com a Bíblia aberta, eu continuarei lendo alguns versículos para a continuação da palavra.
Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, que fala sobre Sansão. Mas muitas das vezes a gente acredita que Sansão tinha sua força pelo seu cabelo. Muitas das vezes, mesmo desde quando a gente não era crente, a gente escutava essa passagem de Sansão. Ele foi enganado por Dalila, teve seu cabelo cortado e perdeu sua força. Mas se a gente entendermos um pouquinho mais a palavra do Senhor, não é por aí. Sansão não tinha a sua força pelo cabelo. Deus usava Sansão, o Espírito do Senhor parava sobre ele. Ele nazireu de Deus significava ser separado para o Senhor. Sansão foi escolhido para livrar Israel dos filisteus. E para a gente entender mais a história de Sansão, nós temos que entender o que significa o voto nazireu. O voto nazireu significava que ele não poderia beber bebida forte, nem tocar em cadáver e nem cortar o seu cabelo. Mas na trajetória de Sansão, a gente vai entender que ele vem pecando ao longo do tempo contra ao Senhor. Como está escrito em Juízes, capítulo 14, de 1 ao 3, que diz assim: E desceu Sansão a Tina, e vendo Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, e disse: Viu a mulher Tina, cuja filha dos filisteus, agora, pois, tomai uma mulher. Porém, seu pai e sua mãe disse: Não será porventura mulher das filhas dos irmãos? Nem entre todo o povo, para que vai sobre a filha dos filisteus, daqueles imprecisos? E disse Sansão ao seu pai: Tomai-me por esta, porque esta me agrada aos olhos. Irmãos, vocês têm percebido que Sansão era um homem escolhido por Senhor, e ele justamente queria fazer aliança com o povo inimigo. E Sansão foi escolhido
Mas tem coisas, irmãos, que Deus nos proíbe de fazer justamente porque somos separados do Senhor. E ser separados do Senhor significa que Deus irá nos usar para a dele. Sansão, irmãos, ele não pecou somente por ter cortado o cabelo. Nós vimos que a trajetória de Sansão foi um erro atrás do outro. A palavra do Senhor diz que o volto nazireu, ele não poderia tocar no cadáver. O volto nazireu, ele não poderia sequer se aproximar de um cadáver. E no capítulo, irmãos, de Juízes 16, 17, eu não vou ler porque a mensagem foi um pouco comprida, diz que ele usou uma queixada de um animal fresco para matar 1000 filisteus. Quantas das vezes a gente tem feito, irmãos, algo para Deus de qualquer maneira? Quantas das vezes a gente tem pegado, irmãos, usado o que Deus nos deu e feito, irmãos, de qualquer maneira que não agrada ao Senhor? Ele realmente matou 1000 filisteus, mas justamente com o que Deus falou para ele não fazer, que é tocar em um cadáver. Que era justamente o que o voto nazireu proibia. Quantas das vezes, irmãos, a gente tem servido ao Senhor e feito algumas coisas que não agradam a Ele, por achar que é uma coisa pequena, por achar que é uma coisa que não tem nada a ver, mas estamos entristecendo o coração do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo de Deus não afastou de Sansão de uma hora para outra, simplesmente porque ele cortou o cabelo. Mas ele vem afastando de Sansão desde o momento que ele olhou pela Filisteia, desde o momento que ele simplesmente deixou os seus desejos ser maior que a promessa do Senhor na vida dele. E aos poucos o Espírito Santo foi afastando dele. Dá para entender, meus irmãos, como um exemplo, quando a gente vê um cristão, um homem ou uma mulher cheia do Senhor, de repente sai da obra de Deus. Ele não saiu do nada, para a gente foi saiu do nada, mas isso vem de muito tempo, às vezes vem cometendo alguns deslizes, algum pecado na presença do Senhor.
às vezes nosso testemunho lá fora não tem sido um testemunho de luz. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam: não quero ser cristão como fulano. Fulano traz sua esposa, traz seu marido. Fulano xinga, fulano não paga. Irmãos, então começa eu e você sermos um cristão de verdade. Sermos luz por onde quer que nós passamos. Porque tem muitas almas lá fora, irmãos, precisando. Mas nós temos que ser testemunho, irmãos, de boca fechada por onde nós passamos. Porque quando a gente abrir a nossa boca, a gente tem autoridade suficiente para pregar a palavra do Senhor e sermos testemunho do que a gente prega. Porque somente falar, irmãos, não adianta. Temos que ser testemunho do que a gente fala. E por último, irmãos, Sansão, ele simplesmente se arrependeu dos seus pecados. Ele pediu força novamente para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele apossou dele. Só que como todo pecado, irmãos, gera uma consequência. E a consequência de Sansão foi a morte dele junto com os filisteus. Ele teve a sua força renovada. Ele derrubou sua coluna, que a palavra do Senhor diz. E quando ele derrubou aquela coluna daquela casa que ele estava agarrado, ele matou mais filisteus do que em sua vida. Ele morreu junto com os filisteus. Uma história muito triste. Uma história que a gente pensa que poderia ser de outra forma, porque ele foi escolhido desde o ventre do Senhor para salvar Israel. E eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma situação muito parecida, porque somos escolhidos do Senhor para livrar o mundo do laço do inimigo, para livrar o povo de Deus do inferno, irmãos. Irmãos, não faça como Sansão. Não use a palavra do Senhor de qualquer maneira. Não esteja na casa do Senhor de qualquer maneira. Vamos levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão abatidas, que estão oprimidas. Não vamos negar, irmãos, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Porque às vezes por medo, por vergonha, às vezes por achar que não somos incapazes, a gente não tem feito a obra do Senhor. E às vezes, irmãos, às vezes pensamos que até somos capazes, mas não nos posicionamos da maneira correta na presença de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, necessitadas. E quando a gente fica parado, milhões de pessoas estão morrendo, indo para o inferno, porque estamos de boca fechada, porque não somos luz por onde nós passamos. Então vamos começar, irmãos, a buscar o Senhor e a seguir os passos de Deus e fazer da maneira que o Senhor escolheu para a nossa vida. Se Deus te escolheu, irmãos, somente para ficar no banco, mas fica no banco crente. Se Deus te escolheu, irmãos, para louvar, que louva crente, para pregar da mesma forma. Não procura beleza, mas procura santidade. Porque Deus, irmãos, te escolher porque você louva bonito, porque você prega bonito, porque você é bonito. Deus vai escolher pela sua santificação. Deus, irmãos, Ele vai te salvar, mas pela misericórdia dEle e por você buscar o Senhor. Porque não adianta a gente pensar que Deus salva somente pela misericórdia. Temos que também fazer por onde. Irmãos, é somente aqui as minhas palavras. Foi uma mensagem curta. Mas eu creio, irmãos, que Deus vai fazer muito mais na minha vida, como eu creio que fazer na vida dos irmãos. Irmãos, não abaixe a cabeça por problema nenhum, por motivo nenhum. Não se sinta, irmãos, incapaz. Se sinta capaz na presença do
glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmão, tem talento, né? Glória a Deus, aleluia. Deus vai continuar usando cada vez mais, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem quer ver ela pregando novamente? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode dar uma oração. Fique de pé, irmãos. Vamos fazer uma meditação. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.
tem duas pessoas aqui, glória a Deus, que você está preocupado com algo que ainda vai acontecer, e você está preocupado demais. Mas Deus manda te dizer, está tudo na mão dele. Não preocupa não, já está na mão dele. Glória a Deus, onde está essas duas pessoas? Glória a Deus, nosso irmão Júnior é um, meu pai é outro, amém? Glória a Deus. Se você colocou na mão de Deus, não preocupa não, vai dar certo, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus está mostrando aqui, nós temos mais uma pessoa aqui no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Você tem pedido tanto a Deus por uma bênção. Mas Deus vai te falar que é chegando essa bênção, amém? Onde está? Pode receber, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar para nós receber as ofertas, amém? Quem trouxe a sua oferta, glória a Deus, aleluia. Vamos apresentar ela ao Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor mostrou só apenas essas duas orações, glória a Deus, aleluia. E eu não vou estar continuando porque o Senhor não está falando, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez, meu Pai, nós estamos aqui orando no Senhor. Abençoa os ofertantes dessa noite, meu Pai. Abençoa cada um, meu Pai, que está ofertando na tua casa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um nessa noite, meu Deus. Em nome do Senhor, meu Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Irmãos, não vou estar passando volta aí, mas os irmãos depois quiserem fazer uma volta da fundação, ele vem, temos aqui, amém? Glória a Deus, cada um sentindo o coração de fazer, depois vem aqui em cima do altar, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos receber a serva de Deus, vamos fazer a oração da fé, glória a Deus, aleluia. Quem crê que já está abençoado nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Com certeza que nós estamos levando essa Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Receba a serva de Deus com as palmas. Amém, irmãos, vamos orar ao Senhor Jesus, Deus levar em paz para a nossa casa. Vamos agradecer a Ele por mais uma vez abençoada. Senhor Jesus, meu Pai amado, muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, pelo teu culto, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada por essa noite, Jesus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que nos leve em paz para o nosso lar. Que o Senhor seja nosso guia, meu Deus, que o Senhor nos dê livramentos, que o Senhor nos cobre com o sangue, Pai. Visita, Senhor Jesus Cristo, o nosso lar, a nossa família, toda a nossa parentela. Nos abençoa em nome de Jesus. Então vamos